situação como essa. E é bom a gente dizer, Rafael, que até então essas manifestações contra o resultado das eleições, elas não começaram de agora, elas já vinham acontecendo há algum tempo e tratadas com toda a harmonia, porque eram pacíficas, manifestações pacíficas. A gente já vinha acompanhando. Aconteceu aqui na porta do Exército, do Batalhão do Exército em Uberlândia e em outros locais, inclusive Brasília. Então as autoridades vinham administrando essa situação porque eles estavam manifestando, e faz parte, é próprio da democracia, a manifestação pacífica contra qualquer situação. O que não é próprio da democracia é sair do quartel e ir para dentro do Palácio do Planalto, quebrar o palácio. Aí já saiu... Aí vira um ato criminoso. Né? E aí, depois dessa reação, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Determinou a imediata desocupação desses acampamentos que estão montados em portas de quartéis, também dentro de um prazo de 48 horas. Em Brasília, isso começou hoje pela manhã, na porta do quartel-general em Brasília, que fica ali na esplanada dos ministérios, 1.200 manifestantes que estavam acampados lá desde o fim das eleições foram retirados pela Polícia Militar e pelo próprio Exército, eles foram retirados pelo Exército, agora pela manhã, por ordem do Supremo Tribunal Federal, mas a saída também foi pacífica, foi tranquila, não houve confronto, Rafael. E hoje pela manhã, o presidente Lula, junto com os presidentes dos 3 poderes da República, eles se reuniram no Palácio do Planalto para discutir essa situação. O gabinete presidencial foi preservado, Rafael. O único, né, podemos dizer. Ele tem uma estrutura de segurança maior do que as outras salas do Palácio do Planalto. Então, o gabinete do presidente estava preservado e pôde receber a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, além de outros ministros do Supremo, ministros de Estado, parlamentares, e também o presidente Rodrigo Pacheco, senador, presidente do Congresso Nacional. Após essa reunião, eles emitiram uma nota pública, Rafael, em defesa da democracia. Vamos ver a nota, então? Por favor. Que foi assinada pelos 3 poderes da República, defendendo a democracia. Rafael, você lê? Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Bom, essa é a carta, então, assinada pelos presidentes dos 3 poderes da República. Poder Executivo, presidente da República, Lula. Poder Legislativo, presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Presidente do Poder Judiciário, ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, exatamente após essa reunião que eles fizeram. E tem outras agendas à tarde, Rafael. Por exemplo, na agenda do presidente Lula, ele deve conversar hoje por telefone com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, com também várias outras autoridades estrangeiras. Né? E às 18 horas está marcada uma reunião no Palácio do Planalto com todos os governadores ou aqueles governadores que quiserem participar de estados brasileiros também numa demonstração de força e de união pela democracia e pelas instituições brasileiras que foram atacadas. Aproveitando, e o governo do Estado? O governo do Estado já falaram alguma coisa? O governador Romeu Zema já se prontificou em relação a essa situação? Existe uma preocupação por parte das autoridades do Estado em relação principalmente às instituições públicas aqui do nosso Estado? Sim, Rafael, o próprio governador Zema fez uma publicação ontem à noite, no afã dos acontecimentos, condenando isso, tudo que aconteceu em Brasília. Aliás, eu acho que não há quem defenda, não é? Eu acho que todo mundo está condenando. E também, hoje pela manhã, ele fez uma nova publicação, acho que nós temos a publicação do governador Zema aí, se puderem colocar, a publicação dele hoje no Twitter, falando exatamente que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que ele comanda, lembrando então que o governador do Estado é o chefe da segurança pública, e ele diz isso aí. Você consegue ler aqui, Rafael? Claro, claro. Por favor, a declaração do A Polícia Militar intensificou a proteção dos prédios das instituições públicas em Minas,
O mesmo está sendo feito nos veículos de imprensa. Vamos garantir que a democracia prevaleça com respeito e liberdade, sempre na forma da lei. Está aí o manifesto do governador do nosso estado, Romeu Zema, em relação ao tudo que aconteceu e principalmente agora uma preocupação em relação às instituições, em relação também aos órgãos de imprensa. É uma preocupação não só de Minas, mas de todos os estados, Acho importante a gente separar, Rafael, porque política, ideologia, quem perdeu, quem ganhou, se eu não gostei, se eu gostei, é uma coisa. Certo. Ir lá e quebrar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal é outra coisa. Então, nós temos situações completamente diferentes aqui. Manifestações pacíficas, discordantes de qualquer coisa, são super bem-vindas numa democracia. Isso que é importante. Até porque para que a discussão aconteça. Agora, né? Olha lá, gente, o que é isso? Quebraram, olha só, quebrando as coisas. Eu vi uma cena de um cidadão defecando numa mesa do Supremo Tribunal Federal. Ué, isso aí nem parece um ser humano, assim, na sua completa racionalidade, não é. Com certeza tem uma não outra imagem que chamou muito minha atenção também, quando pegam a Constituição, né, quebram, né, aquele livro da Constituição. Aquelas coisas emblemáticas. E levam para fora, né, destruindo a Constituição. Por exemplo, a galeria dos presidentes da República, que fica no Palácio do Planalto, com as fotos de todos os 38 presidentes que o Brasil teve desde a proclamação da República, lá pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, eles foram lá e quebraram todas as fotos e arrancaram a foto do ex-presidente Bolsonaro, as outras estão quebradas no chão. Então, quer dizer, perdeu-se um pouco o propósito da discussão política, da contrariedade com o resultado da eleição, de quem é contra ou é a favor do governo que foi eleito, perdeu-se. Aqui nós já passamos para um outro estágio, que foi do vandalismo, da barbárie, do crime. Agora, depois disso tudo, evidentemente que eles estão calculando os prejuízos. Agora, é até difícil de mensurar. Não, porque tem coisa que é imensurável, né? A gente viu a colega falando, às vezes são os presentes que os chefes de Estado recebem, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que ficam expostos em vitrines no Palácio do Planalto para visitantes que forem lá ver. Isso não tem valor, né? Tem um tapete que foi doado da rainha, da Princesa Isabel. Princesa Isabel, filha de Dom Pedro, que assinou a Lei Áurea, combateu a escravidão no Brasil. Ou seja, um tapete que ficava na residência da casa dela. Foi a tela de Di Cavalcanti, um grande artista da arte moderna brasileira, olha aqui, que tem 6 perfurações de faca. Essa tela é estimada em 6 milhões de reais. Ela é da arte moderna, datada de 1962. Não tem dinheiro que se pague uma coisa dessas. Mas aquilo que o dinheiro conseguir pagar, por exemplo, mobiliário, equipamentos, vidraças, estrutura que foram quebradas, isso aí tudo, inclusive essas pessoas que foram responsáveis, podem ser responsabilizadas. O Código Civil brasileiro pode chegar nelas através de indenização por danos materiais, pelos materiais que foram quebrados, e danos morais coletivos, pela história da República que foi atingida e vilipendiada. E tem outras situações, né, Rafael? Por exemplo, as responsabilizações penais.